Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Voltando hoje com nossas análises rápidas de clubes do Brasileirão e vamos analisar o São Paulo Futebol Clube, que mudou de técnico durante esse primeiro turno. Saiu de cena o Thiago Carpini, que está no Vitória, pelo menos até a data dessa gravação, né? O futebol é dinâmico até demais às vezes. E entrou em cena Luiz Ubeldia, técnico argentino, atual campeão da Copa Sul-Americana com a LDU e que vem fazendo um belo trabalho à frente do tricolor paulista. Vamos ver alguns dos padrões que ele vem implementando no time, que, tomando como base as últimas 5 partidas, tem a seguinte escalação. Você que é torcedor do tricolor paulista, se enxergar algum erro aqui, você por favor me corrija nos comentários, beleza? Rafael no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Arboleda e Alan Franco, os dois zagueiros, Wellington na lateral esquerda, Luiz Gustavo e Bobadilla, os dois volantes. O Alisson era o titular, mas se lesionou, teve que fazer uma cirurgia no tornozelo. Lucas Moura, aberto pelo lado direito, e o Ferreirinha, aberto pelo lado esquerdo. Luciano e Calleri são os dois atacantes. Esse elenco ainda conta com o lateral direito Rafinha, com os volantes Pablo Maia, né, o Rodrigo Nestor também, que é um meio campista que joga um pouco mais aberto, né, o Wellington Rato, que também é um ponta. Também tinha o meia Rames Rodrigues, né, que fez ótima Copa América, foi escolhido o melhor jogador, mas ficou decidido que ele não vai mais vestir a camisa do tricolor. De fato, ele não aconteceu enquanto jogador do São Paulo. E o André Silva, né, atacante, não sei se eu cheguei a falar dele, centroavante André Silva, que às vezes reveza a titularidade com o Calleri, ou quando o Calleri está machucado, é ele quem atua. Contra o Botafogo, por exemplo, estou gravando no dia 25 de julho, dia seguinte ao empate do São Paulo com o Botafogo pela 19ª rodada. Começou o jogo André Silva porque o Calleri estava voltando de lesão, beleza? Primeira coisa que a gente bate o olho aqui nessa escalação, nesse campinho, e nota em relação aos times do Dorival e do Carpini, é na ausência de um meia atacante que joga por trás do centroavante. Com o Dorival, esse cara era o Lucas Moura, que agora é um meia aberto pela direita, quase um ponta, como ele foi no auge da carreira. Com o Carpini, esse cara era o Luciano, que agora é um segundo atacante. Na prática, ele ainda flutua por trás do 9, mas partindo de uma posição mais avançada, com uma dupla ofensiva junto do camisa 9 do time. Confesso que até gosto mais do Luciano nessa posição, e não à toa ele não é mais questionado como era antes, se tornou um titular absoluto com o Zubeldia. O time deixou de lado o 4-2-3-1 e agora atua num 4-4-2, bem compacto, especialmente na fase defensiva. Pressiona alto, às vezes até um pouco torto, né, ou assimétrico, para a gente usar um termo que denote maior organização. Há uma desorganização pensada pelo treinador. O time sobe todo para o campo de ataque para sufocar a saída de bola. Inclusive, a linha defensiva passa muitas vezes do meio campo para que a equipe compacte-se mais dentro do campo do adversário, né, para acumular jogadores, marcar as principais opções dos primeiros passes e forçar os erros. Essa marcação alta é feita com encaixes individuais, e é daí que vem essa assimetria do 4-4-2 do Zubeldia, com os pontas não estando em trio de ataque e sim na segunda linha de 4. O ponta do lado sobe aqui no lateral, encaixa no lateral do adversário. Vou colocar aqui uma linha defensiva para a gente ter um pouco mais dessa noção. Uma linha de 4 defensiva, vamos supor que a saída de bola do adversário está sendo aqui pelo lado esquerdo. O Lucas, que é um meio aberto pela direita, é quem vai subir para poder encaixar, beleza? Então, enquanto ele sobe, os meio-campistas centrais vão encostar. Inclusive, o ponta do lado oposto, ele fica quase que como um outro volante, também centralizando o seu posicionamento, beleza? Então, aqui a gente já vê desmontado o 4-4-2, é quase que um 4-3-3 torto, ou um 4-4-2 com um dos pontas mais à frente e o outro mais centralizado. Agora, se a bola mudou de lado, se o adversário fez uma inversão, tocou para trás para tentar fugir dessa pressão, os mecanismos se invertem. O ponta que estava no meio agora sobe para encaixar na lateral, os volantes encostam do outro lado, agora passam a encostar no outro jogador, e aí o outro ponta é quem passa a ser um meio-campista, beleza? Na saída de bola, normalmente o time abre os dois zagueiros, mas mantém laterais e volantes próximos da área. Vamos recuar aqui todo mundo, que agora a gente está falando de uma fase de construção, não mais dessa fase defensiva, agressiva dentro do campo do adversário. Então, como a gente vê o São Paulo agindo?
tirar aqui a defesa do adversário também rapidamente, para a gente poder ilustrar bem isso. Com os zagueiros mais abertos, os volantes próximos da área, para poder sustentar mais essa estrutura nos primeiros passes e começar a progressão por dentro. Uma jogada constantemente tentada, inclusive, é quando a bola chega aqui no lateral, ele tem a posse, ele lança um dos meias abertos, e nesse momento o outro meia encosta, assim como os dois atacantes também estão aqui bem próximos da bola, bem próximos da jogada, beleza? É essa a razão de não se ter um meia entre linhas do adversário e meias abertos nas pontas. Quem pensa o jogo desde trás são os dois volantes. E aí os pontas, eles precisam trabalhar um pouco mais por dentro. E com dois atacantes, gera-se mais perigo para a zaga do adversário. Você não tem mais aquela inferioridade numérica. A zaga do adversário perde aquela sobra contra apenas um centroavante quando você tem dois atacantes, beleza? Então, à medida que o time vai saindo, o lateral aqui do outro lado vai subindo, os dois volantes são quem pensa o jogo, a jogada começa aqui, ó, do lateral lançando para um ponta, o outro ponta encostando. Estou chamando de ponta, mas meio aberto, winger, como você quiser chamar, beleza? Ele vai encostar aqui pelo centro também para que o time tenha um pouco mais essa agressividade. O intuito aqui é aglomerar por um setor, não só para o portador ter mais opções de passe para tabelar, que é uma forma que o São Paulo também gosta muito de progredir, com essas tabelas rápidas, mas também para que o adversário seja atraído por essa movimentação, que atraia os jogadores para um dos lados do campo. Uma vez que a defesa é atraída, os homens de frente giram o corpo, eles normalmente vão receber a bola aqui de costas, eles vão girar o corpo para poder receber a bola em profundidade, atacar a última linha do adversário. Nessa hora, o meia do lado oposto que encostou no lado da jogada, ou o próprio Luciano, né, segundo atacante, eles vão buscar as costas do lateral do lado oposto. E eles vão ficar aqui, ó, atentos. Vou até voltar para poder ilustrar isso aqui novamente. Jogada pela direita, os dois jogadores estão aqui, a defesa está aqui. Veja como o outro ponta do outro lado está encostando aqui do lado da jogada. À medida que esses jogadores receberam a bola, girar o corpo para atacar a última linha, esse jogador vai buscar as costas do lateral. Se não ele, o próprio Luciano, que é o segundo atacante, beleza? Por que atacar as costas do lateral do lado oposto? Porque vai ser um lado cego, né? Vai ser um lado menos ocupado. É o princípio da atração e inversão. Muito explicado, inclusive, pelo Johan Cruyff, que dizia que um bom ataque sempre se inicia por um dos lados e termina do outro, porém com uma ideia de jogo muito mais funcional do que posicional, já que não é um ponta ali espetado, atraindo as atenções, né, de um lateral para se gerar espaço no meio. É o meio que vai encostar do lado da jogada para se abrir espaço na ponta. Então é um princípio realmente muito interessante do Luiz Zubeldia na construção desse ataque. E esse ataque à ponta também é importante para o São Paulo construir sua principal jogada, que é o cruzamento. Quando não dá para o jogador que recebe a bola nas costas do lateral finalizar, ele leva para o fundo, ganha tempo, atrai aqui a defesa, né? Um lateral, ele pode vir aqui marcar no mano a mano, um zagueiro pode vir aqui também encostar para tentar consertar, para tentar fazer uma sobra, ficar ali na cobertura desse lateral que encostou na jogada. E aí o cruzamento é feito por dentro. Nesse momento que o cruzamento é feito por dentro, o time do São Paulo tem vários jogadores já dentro da área, né? Normalmente 4 ou 5 jogadores encostam aqui dentro da área, para que o time tenha mais opções de passe para poder ganhar a bola no jogo aéreo. Principalmente porque se um zagueiro está aqui preocupado com a cobertura do jogador que vai cruzar, o outro zagueiro ele vai ficar praticamente sozinho contra os dois atacantes, que são quem dão força a esse tipo de jogada, beleza? Então o defensor abandona o posto dele no centro da defesa, alguém fica livre para finalizar. É a jogada que o São Paulo mais tenta, além, é claro, das jogadas individuais. O Lucas é um jogador que carrega bastante a bola para driblar. O próprio Luciano, se tiver espaço, ele vai para cima. Os laterais gostam muito de atacar o fundo, mas nesse tipo de jogada mais orquestrada e mais organizada, o São Paulo busca o quê? Costas do lateral para tentar finalizar. Não havendo espaço, leva para o fundo, atrai um zagueiro, cruza para dois atacantes pegarem um zagueiro sozinho, e quem vem de trás também encosta para poder pegar possíveis rebotes ou serem mais opções de passe, beleza? O Zubeldia em alguns jogos também usou o 3-5-2, né, uma formação de 3 zagueiros, sempre com 2 volantes, mas foi realmente no 4-4-2
que o time encontrou sua melhor versão, vem aí se organizando bem. Ainda tem gente que confunde, né, a posição do Luciano como se fosse um 10 clássico, um meio atacante. Não, gente, é um segundo atacante, ele vai flutuar, ele vai aparecer aqui nas costas do centroavante, ele vai ter liberdade para poder atacar, e no sem bola a gente vê ele sempre ao lado do Calleri. Pode ser uma variação tática e não sistema base? Pode, mas eu enxergo mais, observando São Paulo, o Luciano jogando como segundo atacante do que como meia, beleza? Como meia era bem nítido e bem claro nos times do Dorival e do Carpini, como ele estava cumprindo essa função. Com o Zubeldia não é bem assim, beleza? Eu acho até que com o 4-4-2 o Zubeldia encontrou mais equilíbrio defensivo, melhor organização ofensiva e melhor encaixe com as características dos jogadores. Sobretudo o Luciano, que para mim é de fato um segundo atacante, não um ponta de lança, não um meio atacante, beleza? Desde que chegou ao São Paulo, o Zubeldia fez 22 jogos, conquistou 13 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Inclusive, nos primeiros 12 jogos não perdeu nenhum. Foram 8 vitórias e 4 empates, o melhor início de um treinador no tricolor neste século, não é pouca coisa. No Brasileirão, o São Paulo ocupa nesse momento, quinta-feira, 25 de julho. Ainda vai ter um jogo para completar essa rodada, na verdade mais 4 jogos não aconteceram por conta de envolvimento de clubes na Sul-Americana, mas em tempo real, enquanto a 19ª rodada está acontecendo, Grêmio e Corinthians é o único jogo que nesse momento da gravação ainda não rolou. Eu vou atualizar esses dados quando o vídeo for pro ar, beleza? Mas até o momento da gravação, o São Paulo ocupa a 6ª posição após 19 jogos, né? Tem 32 pontos. Esse é o cenário desse momento aqui, beleza? Ele vai enfrentar nas oitavas da Libertadores o Nacional do Uruguai e na Copa do Brasil o Goiás, que está na 2ª divisão. O clube que começou o ano conquistando a Supercopa ainda briga em 3 frentes. E mesmo tendo perdido seu técnico para a seleção brasileira e já estando no 2º treinador na temporada, tem perspectivas de conseguir bons resultados ao longo de 2024. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!